gente, espero que vocês estejam bem. Esse exercício vai ser o slide mais trabalhoso de toda essa sequência de exercícios da FAMECA 2023. Então, assiste com carinho e pensa seriamente em me dar um joinha, porque eu juro que vai valer a pena. Esse exercício começa com um desenho super esquisito, com vários pontinhos azuis e vermelhos, assim, que dá até um susto a hora que você olha. E aí esses pontinhos azuis e vermelhos na imagem estão com uma legenda ali em cima dizendo que os pontinhos vermelhos são interferências construtivas e os pontinhos azuis são interferências destrutivas. E aí, olhando com calma, a gente percebe que tem duas fontes ali embaixo e ele vai explicar com mais detalhes no texto, mas a gente pode ver que tem um F1 e um F2, então a gente consegue já, só de olhar a imagem, imaginar que a gente tem duas fontes de ondas, então tem duas sequências, né, de padrões ali sendo emitidos, vindo de cada lugar. E em alguns momentos, essas ondas vão se encontrar. E dependendo do jeito que elas se encontram, a gente pode ter interferências construtivas ou destrutivas. Aí vocês podem lembrar. Geralmente a gente pensa nisso em corda, né? Quando vem um pulso, aqui pensando um pouquinho diferente, né? Pensando em pulso para ficar mais simples. Então, quando a gente tem um pulso vindo aqui da direita para a esquerda e outro vindo da esquerda para a direita, ambos para cima, quer dizer, ambos vão se ajudar ali, a hora que eles se encontrarem, formam um pulso grandão, e aí cada um segue sua vida para cada lado, normalmente. Ou quando a gente tem um vindo de cá para cima e o outro vindo de lá para baixo, supondo que eles tenham exatamente o mesmo tamanho, a hora que eles se encontram, zera, né? E depois segue cada um normalmente. Mas não é exatamente isso que está acontecendo nesta questão, porque a gente não está falando de uma interferência de pulso. A gente está falando de interferência de uma coisa que está acontecendo de forma contínua. Então é um pouco mais complexo, mas tá tudo bem, eu juro que vai valer a pena e meus slides talvez te ajudem muito a entender, porque eu juro que eu me esforcei bastante, então espero que ajude. Então vamos ler a questão e vamos ver de fato o que ele quer, para a gente poder analisar, né? Então ele fala que tem duas fontes pontiformes, F1 e F2, e essas duas fontes produzem ondas na superfície de um líquido. Essas ondas têm o mesmo comprimento de onda lambda, mesma amplitude e estão em fase. O que significa elas estarem em fase? Antes da gente continuar lendo. Significa que se a primeira começou com mãozinha para cima, a segunda começa com mãozinha para cima também. É mais ou menos essa a ideia. Então elas vão estar ali combinandinho, diríamos assim. E aí ele fala que isso tudo vai produzir um padrão de interferência mostrado na figura. E aí tem essa figura toda, se a gente analisar com carinho, a gente consegue ver qual é uma ondinha e qual é a outra, mas ela tá bem confusa assim, olhando de cara. E aí a pergunta, de fato, vem ali embaixo. A diferença entre as distâncias da fonte F1 ao ponto P, indicado na figura, e da fonte F2 a esse mesmo ponto é... Então, a gente quer saber a diferença, a distância, a diferença de caminho que a onda vai percorrer saindo da fonte F1 para chegar no ponto P e a outra onda saindo do F2 para chegar no ponto P. Então, a gente quer saber a diferença do F1 para o ponto P e do F2 para o ponto P. É esse o ponto. E aí, quando a gente está falando em ondulatória, mais especificamente em interferência de ondas, é importante que a gente saiba se elas estão em fase ou em oposição de fase, porque isso vai fazer diferença no jeito como a gente vai analisar esse problema. E aí, se vocês assistiram meu vidinho de interferência, eu trouxe uma parte do slide lá para vocês se lembrarem do que aconteceu. Quando a gente tem ondas em concordância de fase, que é o que significa em fase, e a gente tem uma diferença de caminho percorrido por essas duas ondas, proporcional a n lambda sobre 2, sendo n par, a gente tem uma interferência construtiva. Se a gente tem essa mesma diferença proporcional a n lambda sobre 2, sendo n ímpar, aí a gente tem uma interferência destrutiva. Esse n é só um número inteiro, tá? Então não se apavorem com ele. Então, se for proporcional ao número par vezes lambda sobre 2, a gente tem interferência construtiva. Se for ímpar vezes lambda sobre 2, interferência destrutiva. E aí, nesse caso, a gente percebe que o ponto P, que é o ponto que ele quer que a gente analise, ele está azulzinho, junto com os pontos azuizinhos. E os pontos azuizinhos significavam uma interferência destrutiva. Então, automaticamente, a gente tem que pensar nessa situação de baixo, porque a gente está falando de uma interferência destrutiva. Então, significa que o nosso n, que está multiplicando lambda sobre 2, é um número ímpar. Sendo n um número ímpar, e a gente quer justamente saber o valor desse delta que eu estou chamando aí, que é a diferença de caminho entre os dois pontos, então a gente sabe que vai ter um número ímpar multiplicando lambda sobre 2. Se a gente olhar nas alternativas, a gente tem um número ímpar multiplicando lambda sobre 2 na letra A e na letra C. Então, se a gente tivesse sem tempo, precisasse chutar e lembrasse disso, a gente poderia chutar entre essas duas, meio caminho estaria resolvido. Mas nós não estamos sem tempo, né? A gente tem muito tempo de sobra aqui nesse canal, então a gente vai analisar tudo isso com muitos detalhes para a gente entender exatamente o que a gente precisa fazer. Para a gente entender, vou tentar deixar o mais claro possível. Então, para a gente poder fazer essa diferença, a gente tem que comparar
Tô fazendo em amarelo ali na imagem, que foi a única cor que apareceu no meio desse monte de risco. Então, eu tenho que saber a diferença entre isso que eu acabei de pintar em amarelo, que é a distância do F1 até o P, e isso que eu pintei de rosa, bem chamativo, que é do F2 até o P. Para a gente fazer isso, vou dar um super zoom aqui. Então, a gente quer saber a diferença, um menos o outro. Eu estou chamando o amarelo de D1 e o rosa de D2. Então, a gente quer D1 menos D2, tá? Para ficar melhor ainda para a gente enxergar, eu vou tentar mostrar para vocês um ondinho de cada vez. E aí, gente, vocês perdoem as minhas habilidades aqui de edição, não são lá grande coisa. Então, o que eu fiz foi na mão mesmo ali, tentando apagar uma das ondinhas e deixando só a outra. E é lógico que eu não fiz isso na onda inteira, senão eu ia ficar 5 milhões de anos fazendo isso. Então, eu sumi com toda a parte da primeira onda aqui, da onda 1, que estava no meio da onda 2, pra gente poder analisar só a onda 2. Então, sumi com tudo que era da onda 1, tá vendo? É lógico que o lado de lá eu deixei, né, gente? Porque senão eu ia... enfim. Então, vamos analisar o que significa essa onda 2 saindo do F2 para chegar no P. Quantos comprimentos de onda tem nesse caminho? Como é que a gente vai fazer isso? Para a gente fazer essa análise, a gente tem que pensar que as linhas grossas significam uma parte da onda e as linhas finas significam outra parte da onda. Então, supondo que começou ali no F2 em uma crista, essa linha fininha seria um vale e a próxima linha grossa seria uma crista. Aí um vale, uma crista, um vale, uma crista. Então, quando a gente analisa do F2 até a primeira linha grossa, a gente vai ter a distância de uma crista até a outra, que é exatamente o comprimento de onda, exatamente um lambda. Então, aqui a gente tem um lambda, depois até a próxima linha grossa a gente tem outro lambda, até a próxima linha grossa a gente tem outro lambda, e até a última linha grossa a gente tem um quarto lambda. E aí chegamos no ponto P. Então, o que a gente pode concluir é que do F2 até o ponto P a gente teve 4 comprimentos de onda completos. Então, o que a gente estava chamando de D2 é a mesma coisa que 4 lambda. Então, podemos começar por aí. E aí, eu vou fazer essa mesma análise agora para a fonte da onda 1. Então, para a onda 1, vou apagar a onda 2 e vou fazer essa mesma análise guardando essa informação de que tinha 4 comprimentos de onda ali. Então, devolve, apaga a outra agora e a gente vai analisar a onda 1. Então, mesma coisa, se elas estavam em concordância de onda, quer dizer que se o F2 começou em crista, o F1 também está começando em crista. Então, as linhas grossas vão ser cristas, as linhas finas vão ser vales, a gente vai analisar do mesmo jeitinho, só que agora a partir da fonte 1. Então, da fonte 1 até a primeira linha grossa, a gente tem um lambda, depois outro lambda, mais um lambda, e agora a gente tem um pequeno problema, que é... não vai dar exatamente um novo lambda. O P ficou meio que no meio ali do negócio. Então, na verdade, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 lambdas e meio, porque tá indo certinho até o vale, né? Até a linha fininha ali correspondente à onda 1. Então, pro D1, a gente tem 5 comprimentos de onda mais meio comprimento de onda. Deixa eu subir aqui para vocês verem o que eu escrevi. Então, D1 são 5 comprimentos de onda e meio. Se a gente quiser escrever isso em fração, porque as nossas alternativas estão em fração, a gente pode dizer que os 5 comprimentos de onda seria 10 lambda sobre 2, e o meio seria literalmente 1 sobre 2 lambda. E aí, se a gente fosse somar esses dois, daria 11 lambda sobre 2. Esse é o D1. E para ficar bonitinho o D2 também, que era 4 lambda, a gente pode escrever ele como 8 lambda sobre 2, porque daí já fica combinando com 2 dividindo, né? Os dois em fração. 8 dividido por 2 é 4, por isso que é a mesma coisa. E agora que a gente tem valores palpáveis para o D1 e para o D2, a gente pode fazer a diferença entre os dois. A gente quer D1 menos D2, então a gente vai fazer 11 lambda sobre 2 menos 8 lambda sobre 2. Essa vai ser a nossa diferença desses dois caminhos. 11 lambda menos 8 lambda, a gente já pode subtrair direto copiando o número de baixo, porque a gente está fazendo uma subtração de frações e a parte de baixo já é igual, então a gente não precisa fazer MMC nem nada assim, a gente já meio que fez antes. 11 lambda menos 8 lambda vai dar 3 lambda, o 2 embaixo a gente copia, e aí agora a gente sabe que a resposta é exatamente a letra A, confirmando a nossa desconfiança inicial, né, de que seria A ou C, mas agora a gente tem certeza que é a letra A. E essa é a nossa resposta. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a ideia. Não é tão comum assim a gente ter esse tipo de exercício nos vestibulares aqui de São Paulo, nem no Enem, pelo menos em todos os últimos que eu resolvi aqui no canal, eu não lembro de ter tido nada muito parecido com isso. Geralmente é uma coisa mais direta, né, mais prática ali, ou mais voltada para a continha, que seria a ideia que a gente usou no começo. Com essa análise toda, acho que não tem nenhuma outra questão parecida aqui no canal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa questão diferente. Não sei se para os outros estados é comum cair desse jeito, mas se for, aproveitem também essa explicação. Eu acredito que será útil, independente de ser comum de cair ou não. E é isso, gente. Por favor, me contem se vocês gostaram. E a gente já volta com o próximo exercício da FAMECA 2023.
Tchau, tchau e se cuidem!